Saber viver é sermos capazes de estar em contato com o que há de essencial na vida. É estarmos em contato com o nosso ser, com a consciência da sua forma mais pura, na sua forma mais plena. A partir desse contato com a nossa essência, que é atemporal, eterna, ilimitada, essa consciência plena, essa consciência pura, a gente consegue viver uma vida que vale a pena viver. Meu nome é André Alquinde, eu sou um ser humano em constante busca da plenitude na vida na Terra e trabalho com gestão do estresse e liderança consciente. E estou aqui para uma conversa do Festival Saber Viver. Eu acredito que a vida, a natureza da vida, é a gente viver o estado de presença. Eu acredito que a vida em si, a natureza, está sempre levando a gente para enxergar isso. E eu enxergo que tudo que vem acontecendo, né, na humanidade, eu acho que é uma busca inconsciente por isso. E às vezes consciente por muitos seres humanos, né? Então, tudo que a gente vai construindo enquanto ser humano é uma busca pela felicidade. E a felicidade plena é essa presença, esse estado de presença. Então, como consequência das nossas buscas, né, pela felicidade, seja através de riqueza material, seja através de uma plenitude mental, seja através de conquistas, né, de territórios, né, seja através do poder e da fama, a pessoa está sempre buscando a felicidade. E essa construção da humanidade, onde chegamos hoje, com a tecnologia do jeito que é, com a pandemia do jeito que está, e do jeito que foi e que ainda pode ser, né, é a natureza, mais uma vez, gritando para a gente entrar num lugar de presença, para a gente parar e observar, para a gente parar e ver que a presença é o que traz a plenitude, que é a partir dessa nossa residência no ser que a gente vai poder performar o que a gente quer performar, as atividades que a gente quer fazer de uma forma plena, né? E quando a gente começa a perceber isso, independente da era que a gente vive, né, eu digo independente porque a natureza vai te cutucar para achar isso, na minha opinião, eu acho que essa é a natureza da vida, você vai ter que, em algum momento, se render a isso, né? E eu acho que a humanidade construiu um momento em que ficou bem gritante, está sendo bem gritante essa necessidade, e as pessoas estão acordando para essa necessidade de estar na presença, né? E o que é estar na presença, né? Quando a gente analisa a mente humana, né, quando eu falo mente, eu estou falando de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de ego, né, da nossa identidade como indivíduo, né, do nosso intelecto, que é capaz de discernir, né? Então, quando a gente pensa na mente humana dessa forma, a gente percebe que tudo aquilo é finito, que ali tem variações, mutações finitas, que quando você é criança, você tem uma identidade, depois você muda na adolescência, depois você é adulto de outra forma, você envelhece, você tem outra identidade. Os pensamentos que você tem hoje não são o que você tem daqui a meia hora e no dia seguinte também não, né? As emoções também mudam, então tudo é mutável, né? E os grandes seres humanos, mestres espirituais e os textos espirituais também apontam para essa experiência da unidade, para essa experiência da singularidade que é a nossa essência, que transcende toda essa mutabilidade, né? Quando a gente tem essa experiência, né, dessa
que a gente chama de consciência, essa consciência plena, essa consciência pura, quando a gente tem essa experiência e começa a ter isso repetidamente, a gente começa a perceber a vida a partir dessa presença e atuar e se relacionar e viver a partir dessa presença mais plena. Primeiro, acho que é importante falar que a meditação ela tem alguns mitos, né? Como, por exemplo, muitas pessoas acham que para meditar a gente precisa ficar sentado em posição de lótus, e isso não é verdade, né? O ideal é sentar numa postura de coluna ereta com as pernas cruzadas, mas não é um pré-requisito, né? A pessoa para meditar não precisa ter uma religião específica. A meditação não é religião, né? A pessoa para meditar ela não precisa necessariamente ter um nível de escolaridade superior ou não ter um nível de escolaridade superior. Então a meditação ela entra como uma ferramenta para qualquer ser humano, né? E eu acho que um outro ponto importante é que a meditação, as meditações, né, não existe só uma meditação, as meditações existem há milênios, né? E tudo que a ciência vem trazendo sobre meditação e descobrindo sobre benefícios da meditação já existem há milênios e já aconteciam há milênios, né? Então quem praticava meditação antes dessas descobertas científicas, que começaram mais ou menos no final dos anos 60, já desfrutavam desses benefícios. E é importante também as pessoas entenderem que existem alguns tipos de meditação que são categorizados mais ou menos em três categorias, três tipos, que são meditações de contemplação, né? O que chamam hoje em dia de monitoramento aberto. São técnicas onde a gente fica monitorando alguma imagem ou algum funcionamento fisiológico, tá? A gente monitora alguma coisa. A segunda categoria são técnicas de concentração ou atenção focada, onde a gente está de fato se concentrando em alguma coisa, né? Pode ser de olhos abertos, pode ser de olhos fechados, tá? Todos esses tipos de meditação têm várias técnicas, né? O terceiro tipo de meditação são técnicas chamadas de autotranscendência automática. São técnicas que usam um som, geralmente um mantra, para a gente poder sair dos níveis mais agitados da mente e entrar nesse estado meditativo. Então esses são os três tipos de meditação mais conhecidos e mais utilizados hoje em dia no mundo, né? Principalmente com esse crescimento da meditação no Ocidente, os estudos com a meditação no Ocidente. Eu estava numa fase da minha vida em que eu já estava trabalhando no mercado corporativo desde sempre, né? Eu não estava muito interessado em estudar quando eu estava no segundo grau, então meu pai falou, vai trabalhar. Então eu trabalhava e estudava. E depois eu engrenei nesse mercado. Mas aos 18 anos eu comecei a prática de meditação e a dedicação a essa história da espiritualidade, né? E aí quando eu cheguei em 2012, eu percebi que eu já não aguentava mais só trabalhar sem um propósito tão grande, um propósito tão que eu considero um propósito maior inserido no meu trabalho. Foi nesse momento que eu percebi, depois de uma série de empreendimentos que não deram certo e que hoje eu agradeço por eles não terem dado certo, porque foi nesse momento que eu falei, chega, eu tenho que ir para o caminho que eu mais acredito. Então foi essa interseção, né, aconteceu nesse momento. Em 2012 eu estava fazendo uma startup e já tinha passado por varejo de moda, já tinha passado por banco de investimento,
consultoria de segurança alimentar com não transgênicos, né? Que era um lugar que eu me dava muito bem, né? Um assunto muito importante. E aí, nesse momento, nessa startup, quando ela não deu certo, foi o momento que eu comecei a seguir, trazer, né, todo o meu conhecimento que eu comecei a adquirir, né, em 91, compilar tudo e trazer para criar a Mantri, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Então, essa interseção se deu a partir da minha experiência, primeiro da minha formação em gestão de negócios, né? Apesar de eu ter estudado numa universidade onde a meditação é a base e o ensinamento, né, que vem dos Vedas também é a base, a minha formação e meus estudos foram em gestão de negócios e continuei trabalhando com empresas desde então, né? Desde a minha formação em 98. Mas nesse momento ficou bem claro para mim que eu precisava fazer o que eu mais acredito, né? Um grande amigo de muitos anos, que inclusive começou a meditar comigo, ele era um dos investidores nessa startup, e ele me falou que ele percebia que a minha paixão não estava ali. E ele sabia da minha história, né? É importante observar que eu tive uma experiência de muitos anos no mundo corporativo, já praticava meditação diariamente, né, quando eu entrei mais de cabeça nesse universo, e eu percebia claramente como eu conseguia lidar com as situações de estresse de uma maneira muito mais fácil, né, no trabalho. A gente passa a ter uma visão um pouco mais pragmática, porque a gente sabe que existem coisas muito mais importantes na vida do que aquele problema que acontece no trabalho. Então aquilo passa a ser apenas uma gota ali no oceano, né? E nessa minha trajetória no mundo corporativo, eu percebi as pessoas muito estressadas e com dificuldade de estarem felizes fazendo o que elas fazem. Eu, quando comecei, né, esse trajeto aí de trazer o bem-estar para as pessoas, eu percebi que a meditação é, de fato, a ferramenta mais poderosa que eu conheço, né, que eu já vi até hoje, com muito respaldo científico, inclusive hoje em dia ainda mais, para ajudar de uma forma bem prática as pessoas no dia a dia. Então, a pessoa que consegue colocar no dia a dia a meditação, seja uma vez por dia, né? Se fizer 2 vezes, o ideal, mas seja uma vez por dia, ela já vai ver uma diferença muito clara nas situações de estresse do dia a dia dela. Nessa trajetória, né, de começar levando meditação, eu percebi que existem várias outras ferramentas que eu também posso agregar de uma forma prática e pragmática dentro de um universo corporativo, que são muito eficientes também e às vezes se encaixam melhor em algum momento. Então, por exemplo, né, técnica de respiração, né, que está em segundo nível para mim, né, em termos de eficácia, né, em gestão do estresse e autoconhecimento. Técnicas de respiração são muito simples de se praticar e às vezes a pessoa pode praticar enquanto ela trabalha, né? E começa a perceber aquele efeito ali naquele momento. Então, em situações de estresse, quando a pessoa não pode parar para meditar, por exemplo, ela às vezes pode se engajar naquela respiração, né? E aí isso vai ficando muito fácil, né, da pessoa gerenciar os estresses enquanto eles ocorrem, né? E a meditação serve como um pano de fundo que vai aumentando gradativamente essa capacidade da pessoa receber, absorver e liberar o estresse, né? Além da respiração, eu desenvolvi e aprendi algumas técnicas de presença, né, que eu trago muito para pessoas, tanto na liderança consciente quanto em atendimentos individuais,
né? Eu trago técnicas que ajudam a pessoa a estarem mais naquele momento, né? Então isso independe de uma situação de estresse acontecer ou não. A aplicação dessa ferramenta, ela se torna necessária como consequência da pessoa que está estressada e se pega com a cabeça em todos os lugares, né? Tá com a cabeça a mil, que é muito comum a gente ouvir. E com a cabeça a mil, né? Ela precisa voltar para o lugar para de repente escrever um texto, né? Ou desenvolver alguma coisa criativa, ou o que quer que seja, né? A pessoa pode ser uma pessoa que trabalha com financeiro, ela precisa criar uma planilha e pensar em várias coisas e precisa ter foco, e ela não está conseguindo foco. Então as técnicas de presença são muito poderosas, né? E aí tem outras ferramentas, né, que são muito importantes também, né? E que eu trago mais para um lado até de hábitos, né? A pessoa dormir bem é importante, a pessoa dormir as horas adequadas, né? Numa qualidade de sono adequado, né? No geral, de vez em quando a gente vai dormir menos, né? Quem tem filho pequeno vai dormir menos, né? Quem passou por isso sabe. Mas, de um modo geral, a pessoa dormir bem, né? Dormir as horas suficientes. A pessoa manter uma rotina regular de atividade física, né? Não precisa se tornar um atleta, né, para isso. Quem é atleta já faz isso. Mas se você não é atleta, você pode fazer isso diariamente de uma forma, né, leve. Meia hora por dia, 1 hora por dia, se for possível, né? E as relações afetivas, né? Eu acho muito importante a gente manter as relações afetivas em dia, né? E eu não estou falando de relação a dois aqui, eu estou falando de relações afetivas como um todo, né? Família, amigos íntimos, né? E relação a dois também, né? E, além disso, a gente tem o lado cultural da vida, que é muito importante, a arte, a música, né? A literatura, né? Que são atividades que também ajudam a gente a sair, né, do estresse. E aí, por último, mas não menos importante, tem a atividade da reza, para quem é religioso ou religiosa, né? Que também é muito poderosa para sair do turbilhão e entrar no momento presente, né? A gente está vivendo aí uma fase no mundo sem precedentes, né? Praticamente sem precedentes do jeito que o mundo é hoje, né? Porque nunca a gente teve uma pandemia dentro de um mundo digitalizado, né? E a gente já vem pré-pandemia, né? Em muitos anos aí, né? Talvez uma década de muita mudança da tecnologia no mundo do que diz respeito ao mundo analógico para o mundo digital, né? Então essa mudança não aconteceu na pandemia. É importante que isso fique claro. Apesar de eu estar falando o óbvio, eu acho importante falar, porque, né, às vezes as pessoas pensam que agora na pandemia eu passei a usar mais o celular. Não, você já usava muito a sua mídia social, você já usava muito o seu celular, você já usava muito a tecnologia para viver, e agora, na pandemia, você está precisando usar ainda mais, porque você não pode encontrar ninguém. Dentro do universo do meu trabalho, eu pude perceber que, falando assim pessoalmente, para mim, foi muito bom, né? Eu percebo a pandemia como, de certa forma, uma maneira da natureza falar: para tudo e vamos observar. O que a gente vem fazendo enquanto humanidade até aqui? Como que a gente vem vivendo? Como que a gente vem cuidando da gente? Como que a gente vem cuidando do próximo? Como que a gente vem cuidando da natureza? A pandemia, para mim, trouxe esse questionamento, essa pergunta, né? Eu percebo também que não foi assim para todo mundo, né? Muitas pessoas não enxergam a pandemia dessa forma. Muitas pessoas foram afetadas financeiramente de uma forma muito bruta, né? O que torna isso muito difícil de lidar. Eu percebi também
né, no meu trabalho, nos meus clientes, nos meus atendimentos, que as pessoas não sabiam o quanto elas eram agitadas. Elas não tinham muita noção. Elas sabiam que existia uma agitação na vida, uma correria. Você vai de um lugar para o outro, né? Você tem o dia inteiro cheio de compromissos. Mas elas não tinham percebido o quanto elas eram agitadas e o quanto isso é prejudicial à nossa saúde. Isso para mim ficou muito claro nos meus atendimentos e nos cursos que eu dei. E não é à toa que a palavra meditação passou a ser uma das palavras mais procuradas no Google. Porque as pessoas falaram, nossa, o que está acontecendo comigo? Né? Mas por que elas fizeram essa pergunta? Porque elas puderam parar. E antes, nem nas férias elas paravam, quem tirava férias. Né? Então, quando elas pararam, elas falaram, nossa, o que está acontecendo comigo? Então, essa parada, né, das ferramentas de autoconhecimento, da meditação, da respiração, da presença, elas fazem no dia a dia a gente dar essa parada e ter esse tipo de reflexão. Né? Então, eu percebi, né, que as pessoas realmente precisam cuidar da saúde mental e levar a saúde mental a sério. Isso para mim já era uma verdade, mas ficou uma verdade escancarada, né, durante a pandemia. Eu acho que quem está se perguntando o quão importante isso será que é só esperar a pandemia passar? Não, não é só esperar a pandemia passar. As suas questões de saúde mental vão continuar acontecendo e talvez você não perceba que elas estão acontecendo. E eu acho que, com certeza, o mundo digital tem um papel crucial nessa história. Né? Eu trabalhei com tecnologia há muitos anos, não sou contra a tecnologia, eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar a gente. Né? Assim como uma faca vem para ajudar a gente a fazer uma comida saborosa e saudável, da mesma forma, a tecnologia ela vem para ajudar a gente a usufruir de uma vida mais saudável, se a gente souber usar. Mas se a gente for dominado pela tecnologia, é complicado. Né? E a gente vem aí de menos de um século, de um crescimento de tecnologia absurdo, né? Nos últimos 15, 20 anos, né? A gente tem mudanças muito drásticas no que diz respeito à velocidade da informação e à quantidade da informação. Então a gente tem que saber se adaptar a isso. E eu acho que a causa dessa pandemia do estresse, que chegou antes da pandemia do Covid, ela não foi causada pela tecnologia. Mas eu acho que a tecnologia cria um impacto maior nessa crise de pandemia do estresse. O pensamento, ele está sempre acontecendo, né? A mente, pela natureza da mente, ela é pensante, né? Então, é normal que isso aconteça e a pessoa não precisa ficar triste ou desesperada porque está pensando muito. Eu gosto de dizer que uma mente que pensa é como uma pessoa que consegue correr. Quando você vê uma pessoa correndo, você sabe que ela pode ficar parada, né? Quando você vê uma mente correndo, você sabe que ela pode ficar parada também. Esse mesmo princípio se aplica. A questão central é que as pessoas não têm conhecimento, não têm educação para parar de correr. Elas querem viver correndo o tempo todo. Então, existe uma analogia do macaquinho que fica pulando de galho em galho, né, com o pensamento. Então, o pensamento ele fica pulando de galho em galho. Né? Isso é normal. E a gente tem que aprender a fazer esse movimento para dentro. Quando a gente está vivendo com a mente o tempo todo correndo,
e a gente não está treinando a mente para descansar, a longo prazo, isso começa a ser um problema, né? E a gente vive uma vida com muita pressão e muito estresse, né? A gente passou a acreditar, enquanto humanidade, que o importante é produzir o máximo possível para a gente ter o máximo possível de coisas materiais, né? Essa é a consciência coletiva humana até hoje. Infelizmente, ainda estamos assim. Mas está mudando. Quando a pessoa está muito estressada, porque não é só a mente que fica estressada, a fisiologia também fica estressada, né? E a gente vê aí uma série de doenças por conta disso também, por conta do estresse. Inclusive, 90% das doenças que a gente vê hoje são oriundas do estresse, né? Isso, quem fala não sou eu, quem fala é a Escola de Medicina de Harvard, né? Que tem aí um respaldo de muita pesquisa, né, nas costas. Então, quando a gente está muito estressado, o nosso cérebro ele começa a colocar no sistema nervoso os hormônios do estresse, tá? E ele começa a ativar um ponto do cérebro, uma região do cérebro chamada amígdala, né? Ou amígdala, mas não é a amígdala amígdala da garganta, né? E essa região do cérebro chamada amígdala, ela tem uma função muito importante. É a partir dela que a gente consegue agir com rapidez, que a gente consegue agir com impulsividade numa situação de ameaça à nossa vida, né? Então, eu estou aqui falando com vocês e, de repente, você me fala que entrou um leão aqui na sala, né? Imediatamente eu vou começar, a minha amígdala vai entrar numa atividade, né, de luta ou fuga, né? Vai jogar esses hormônios na minha fisiologia e eu vou dar um jeito de sair pela janela. Eu já sei exatamente onde eu iria sair. Isso é fundamental, né? Só que a gente não precisa tanto dessa reação, né? O percentual de necessidade dessa reação é muito pequeno em comparação com o que a gente precisa usar do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a área do cérebro responsável por todos os nossos, as nossas análises, os nossos planejamentos, né? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, agora eu estou pensando para falar tudo isso, eu estou usando o córtex pré-frontal, né? Vocês estão me ouvindo também usando o córtex pré-frontal, assim eu espero, né? E a gente tem que estar com o córtex pré-frontal muito mais ativo e operando de uma forma clara do que a gente está quando a gente está estressado. Por quê? Porque quando a gente está estressado e não é uma ameaça real à nossa vida, a gente ainda bota esses hormônios na nossa fisiologia, né? E a amígdala fica ali ativa desnecessariamente e ela, quando está ativa, ela nubla as funções essenciais do córtex pré-frontal. Então a gente planeja de uma forma pior do que a gente planejaria quando a gente está naquela calma, naquela tranquilidade, naquele foco, né? A gente toma decisões piores, impulsivas, né? A partir de emoções mais agressivas às vezes, né? Muito mais fora de um lugar de presença do que quando a gente está com uma dosagem saudável, né, da amígdala e do córtex pré-frontal. Então é por isso, né, por causa desse desequilíbrio da atividade da amígdala desnecessária, que nubla o córtex pré-frontal, que a gente começa a ter os macaquinhos pulando de galho em galho. Então aí a gente volta para esse problema da mente pensante demais o tempo todo, né? Não tem problema a gente pensar demais de vez em quando. Como não tem problema a gente correr de vez em quando. Mas imagina você correndo o dia inteiro, né? Só Forrest Gump mesmo, né? Um dos benefícios mais importantes
que a prática diária de meditação traz para a gente, é levar a gente para um lugar de paz e calma, e um silêncio interior, onde a gente consegue naturalmente botar para fora as tensões que a gente acumula no dia a dia. E a consequência disso, na prática, é que quando a gente começa a se deparar com situações de estresse, situações que colocam a gente no modus operandi da amígdala, né? Daquele medo, daquela chamada luta ou fuga, né? Quando a gente está praticando a meditação todo dia, cada vez mais a gente vai percebendo que esses estímulos estressantes chegam para a gente percebe o estímulo estressante, mas a gente não é afetado com a mesma intensidade do que a gente era antes ou de quando a gente não está praticando, né? Então, é um momento em que existe uma transição gradual, né, para quem pratica regularmente, e fica bem perceptível, bem claro que os estímulos estressantes, a gente percebe eles. O interessante é que a gente percebe que vem um estresse, né? Mas a gente não se envolve tanto com aquele estresse. E esse é o grande pulo do gato da meditação, da prática regular, da prática diária de uma meditação. Isso é o estado de presença mais presente do que antes. E esse estado de presença vai aumentando, né? A gente está presente, mais presente a quê? A gente está mais presente ao que a gente está sentindo, ao que a gente está pensando e ao que a gente vai fazer, né? Então, quando chega um estímulo estressante, né, alguém grita com você, você primeiro vai conseguir perceber aquela emoção que surgiu, né? Mas vai vir também uma clareza de que essa emoção veio a partir daquela pessoa que gritou com você, de que aquela emoção não é você. Na essência, a gente começa a sacar que a gente não é esse acontecimento estressante, né, que veio para a gente. E aí a gente começa a partir dessa percepção poder falar, opa, peraí, eu não preciso falar com essa pessoa da mesma forma que ela falou comigo. E a gente começa a ter uma visão mais ampla da vida, aos poucos, cada vez mais, né? Esse é o grande diferencial na prática, né? Porque a gente passa a mudar a forma com que a gente vive, né? Eu gosto de falar que a meditação muda o nosso destino nesse ponto de vista, né? Que a gente consegue, de fato, fazer coisas de forma diferente, a partir dessa linha da percepção do que a gente sente e do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente faz, né? E isso muda a vida para melhor. Mas essa prática mental, ela tem um efeito no corpo. Esse efeito de maior calma, maior tranquilidade, ele é observado pelos cientistas que pesquisaram a meditação em níveis de hormônio na nossa fisiologia, né? Então, o hormônio do estresse, por exemplo, o cortisol, ele não é tão produzido em pessoas que praticam meditação regularmente, por exemplo. A serotonina, que é considerado o hormônio do bem-estar, ela se torna mais produzida. Ela é produzida em mais quantidade para as pessoas que estão praticando. E é interessante que quando a gente também usa ferramentas físicas, a gente vê um efeito na mente, né? Então, para ilustrar isso, eu vou dar um exemplo. Quando acontece com a gente uma situação de angústia, por exemplo, né, a gente sente no corpo alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, né, às vezes o coração acelera, né, às vezes a gente fica com medo de alguma coisa, né,
ou uma situação de raiva, né? O coração acelera, aquele calor no corpo. E o que acontece com a mente? Os pensamentos mudam também. O fluxo mental também muda. A forma dos pensamentos mudam. A natureza deles mudam. De repente, quando você entra numa angústia, você começa a pensar coisas, e imaginar coisas, e a paranoia entra, e você tem pensamentos, né, que você não gostaria de ter, e às vezes você começa a acreditar naquilo, que aquilo pode ser verdade, né? Então, o corpo e a mente, eles são uma unidade só, né? Eu gosto de trazer esse conceito de corpo-mente como corpo-mente, um conceito só. Porque, de fato, são duas coisas integradas. O que acontece com um acontece com o outro, e o que acontece com o outro acontece com um. Então, eles são uma coisa só, eles têm as experiências boas que o outro tem, né? E vice-versa. Então, é necessário um cuidado com o que a gente faz com o corpo. E tudo que a gente faz com o corpo é importante observar que está afetando a mente. E é importante o cuidado que a gente tem com a mente. E eu acho que a gente, na sociedade ocidental, por muitos e muitos anos, talvez tenha se preocupado mais com o corpo.